Chegamos pela Luau TV com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que tem uma pauta incrível hoje que certamente poucas pessoas devem conhecer. O nome é um pouco estranho, Logosofia. Pois bem, as minhas convidadas hoje são 3, mas 2 estão aqui no estúdio. Luzia Franco e Hilda Marques. No primeiro bloco, eu vou bater o papo com a Hilda, vai estar no primeiro bloco, e no segundo bloco, aí vai ser igual futebol, né? Sai a Hilda e entra a Margarida Abranches, que está assistindo, que tá nos aguardando. Logosofia é uma ciência, é uma filosofia, é o quê? Vamos saber a partir de agora. Luzia Franco, muito obrigado. Hilda Marques, muito obrigado por terem vindo. Quem criou a Logosofia? Afinal de contas, ela é ciência? Quem foi o mentor intelectual dessa ideia? Gustavo, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de trazer para a comunidade friburguense o que é Logosofia e principalmente nesse período, que em 2019 ele vai estar completando 80 anos de Logosofia. É de certa forma longevo. É longevo. Sim. 80 anos de Logosofia no estado do Rio de Janeiro. E quem foi o autor da Logosofia? Foi um ser muito inquieto, que desde o início da sua juventude, ele se preocupou, se incomodou com o comportamento da humanidade. Ele observava que os seres humanos não desenvolviam uma cultura com conveniência para uma evolução. Os seres humanos viviam em conflitos entre si. Desculpe te interromper, esses conflitos ficaram muito mais vigentes depois das 2 guerras mundiais que acometeram o mundo? Olha, Carlos Gonzalez Pecotti nasceu em 1901. Então, na adolescência dele, ele viveu a Primeira Guerra Mundial, né, na adolescência. E ver os seres se automutilando, né, se autodegradando, construindo máquinas que acabavam, né, depois, né, tendo desastres terríveis para a humanidade, isso o incomodou muito. Então, ele começou a observar desde criança. Se for contar a história da vida de Pecotti, a gente leva aqui 1 ano de programa, né? Mas ele, desde criança, desde os 5 anos, marcam a história de vida dele que ele não estava satisfeito com a forma que a humanidade educava os seres para a vida. E aí ele começa a fazer essa investigação, observar e ainda antes dos 30 anos, ele já tinha a sua teoria, a ciência logosófica pronta. Luzia, só para fazer essa complementação, Hilda, Oi. O que é a logosofia, e dentro da sua roupagem, qual o objetivo principal da sua aprendizagem? É interessante, né? Porque a gente percebe que todos nós queremos o quê? Ser melhores. Nós queremos evoluir. Nós buscamos algo a mais que nos façam felizes internamente, que a gente tenha recursos para atuar na vida, para atuar com o outro. Então, a logosofia, ela trabalha isso tudo. Mas o que me atrai muito na logosofia é que isso você podia me dizer assim, mas tem tantas outras filosofias, tantos outros líderes que querem fornecer isso para os seus seguidores, vamos dizer assim. Mas o que me atrai na logosofia, o que me deixou assim entusiasmada e que eu levo, é que a logosofia tem um método próprio. Método esse que você experimenta, que você estuda. E principalmente, o autor da logosofia, ele criou a ciência, ele experimentou cada tópico que ele nos coloca, ele viveu isso e nos diz, olha, estou oferecendo a vocês
todo esse material para que quem queira possa melhorar, possa evoluir. Só que não acredite no que eu estou dizendo. Comprove. Forte isso, hein? Não acredita em nada que eu estou te dizendo. Como assim? Porque tudo que eu estou te dizendo são verdades minhas, que eu experimentei, que eu comprovei. Então, eu vou te dar todos os elementos. Sabe ciência? Como é que você comprova que algo que a ciência está fazendo é real, é verdade? Através de quê? De experiência. O cientista vai lá, experimenta, vê o que deu. Não, está faltando isso. Isso aqui não está bom. Então, vamos voltar a estudar por quê. E assim é trabalhado a logosofia. Ele nos dá o que a gente precisa, nos orienta, você estuda, experimenta, e aquilo só passa a ser minha verdade no momento que eu conseguir comprovar. Enquanto eu não estou comprovando, é algo que o humanista me apresentou para viver melhor. Agora, seguindo a linha de pensamento, qual a finalidade da logosofia? A evolução do ser humano, construir uma humanidade melhor. Então vai precisar de muita logosofia, porque o ser humano está ficando cada vez mais, vivendo um retrocesso. Que daqui a pouco as pessoas vão andar com TACAP na mão. Exato. Infelizmente. E a ciência logosófica, né, ela traz o Carlos Gonzalez Pecote, esse grande educador, humanista, pensador, né, ele traz no seu método exatamente essa oportunidade do ser humano estudar a si mesmo, né, e criar defesas mentais, né, nesse aspecto que você está trazendo, criar defesas mentais. Então a logosofia meio que anda de mãos dadas com a psicologia? Sim. Sim, a psicologia tem um campo de estudo e a logosofia tem o seu método de estudo. A logosofia, ela estuda, o ser estuda ele mesmo. Ele é um auto-pesquisador de si mesmo. Ele investiga o seu mundo interno, né? Diante de uma situação, o estudante de logosofia, ele tem elementos para poder fazer com que ele saia daquela situação com serenidade, coloque sua mente, os elementos que ele tem, cria as saídas para não criar conflitos, né? Não ter que andar com TACAP, né? Ele tem essa defesa mental. E essa é uma grande parte que o Carlos Gonzalez Pecote, criador da logosofia, ele marca a ciência logosófica, a partir de 1930, como a era da evolução consciente. Seguindo essa linha de raciocínio da era da evolução consciente, como que a gente pode entender que a logosofia, ela de fato é uma forma de organização do homem, do psicológico do homem e também de todo o mental do homem? Gustavo, tem um aspecto muito interessante que o autor da logosofia, ele em 1930 já tinha sua obra consolidada, pronta, né? E depois ele teve várias fases, de 50 a 63, todo ano ele editava um livro, né? Que é a parte da questão do método que a Hilda explicou. E em 62 ele editou um livro, ele publicou um livro, que é o Deficiências e Propensões do Ser Humano. E foi um best-seller, Deficiências e Propensões do Ser Humano. Forte. Esse livro foi um best-seller, chegou a ser um best-seller na Argentina. E a partir desse ponto, né, o ser vai conseguir descobrir quem ele é, quais são as minhas virtudes, quais são as minhas deficiências, quais são os meus recursos, o que eu tenho, eu me conheço, eu não me conheço, por que o Gustavo me fez essa pergunta, por que eu respondi dessa forma, quais são os elementos que eu tenho para responder ou para não responder, diante de uma situação, o que eu faço, o que eu não faço. Então, essa ferramenta, né, as deficiências do ser humano,
ele classificou 42 deficiências e mais 12 propensões. E aí, só fazendo assim, claro. Deficiência, né? O que ele traz como deficiência? Por exemplo, a vaidade é uma deficiência, a inveja é uma deficiência, o egoísmo é uma deficiência. Então, os 7 pecados é a grande deficiência do mundo. A grande deficiência humana está aí. Né? Vamos ver qual o conceito de pecado, né? Pois é, né? É essa a questão, né? E logosofia? A gula. A gula. Mas né? qual o conceito Conceito de de gula. pecado, né? Qual o É um conceito? aspecto Muito interessante, é a questão do conceito. Vocês estão fazendo... É que o assunto está Tá rendendo e eu estou surgindo, começando a pensar em outras... chegando a outras conclusões. Por Sim. favor, por favor. Então, olha só, a pergunta que você me faz, como é que o ser humano ele vai sair, né, desse enredo de mal-estar que foi criado através de milênios de cultura? O homem não foi ensinado a pensar. O homem foi ensinado a ser doutrinado. Doutrinado. Né? É uma tendência. Uma tendência, né, da psicologia. Tendência ao fácil. É muito mais fácil eu fazer o que o Gustavo está falando para eu fazer e não ter que ter trabalho. É uma deficiência, tendência ao fácil. Ah, tá. Eu chego aqui e falo assim, hoje vocês não vão tomar água. Vocês vão tomar isso aqui, vodka, uísque. Aí você vai... eu não queria tomar água, mas o Gustavo falou que o programa é chique, toma vodka, então... Toma vodka, uísque, então... Não é? Excelente sua vodka, né? Ô, Hilda, Oi. A logosofia chega a ser classificada, ou já chegou a ser classificada, como uma religião? Não. Logosofia ela é classificada como ciência. Aí você vai dizer, mas como assim? Somos todos cientistas? Somos. Porque voltei a ser repetidora. Nós não simplesmente lemos e guardamos. Nós temos que experimentar e comprovar. Uma das primeiras coisas que você aprende, um dos primeiros passos, é você fazer um inventário de bens, um inventário interno de bens. Bens morais, bens espirituais. É muito interessante. Então, e rico? aí você descobre, a gente descobre que nós temos um inventário enorme, que nós temos um poder enorme internamente. Bem, gente, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco e, como eu falei, a Hilda está participando do primeiro bloco, depois a Margarida Branches vai vir para o segundo bloco. A Luzia continua. Hilda, muito obrigado pela participação. Eu que te agradeço, porque é uma oportunidade de falar de logosofia, levar a logosofia para quem esteja interessado, é muito importante para mim, e para você, e para todo mundo. E é a primeira vez no programa que eu estou fazendo essa troca. Aham. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e vamos voltar já já. Nos aguardem.